Muito bem, pessoal. Esse é o canal do FJR Advogados Associados, estou especializado em direito empresarial, licitações e contratos. Eu sou o professor Adiel e hoje nós vamos falar sobre o assunto de sanção no âmbito da União. Se essa sanção se estende também às empresas estatais. Muito bem, mas antes da gente começar, você já desce aí, já deixa o seu like, né? E se inscreve no canal caso você queira receber mais conteúdos como esse. Muito bem, uma das dúvidas, né, que nós temos é entender se a sanção, notadamente o impedimento de licitar e contratar, também se estende para as empresas estatais. Então, se, por exemplo, sua empresa levou uma penalidade no âmbito da União, a Caixa Econômica pode também proibir você de participar dessas licitações, o Banco do Brasil, a Petrobras, né? Isso também você pode até estender para o âmbito estadual. O governo do estado ou algum órgão do estado também penalizou você com impedimento. Será que as empresas estaduais podem eventualmente impedir você de participar da licitação? Muito bem. Nós temos essa discussão até mesmo antes da edição da Lei 14.133/2021. Por quê? Porque quando da edição dessa legislação, aliás, antes da edição dessa legislação, nós tínhamos em vigor a Lei 8.666 de 93 e a Lei 10.520, que era a Lei do Pregão. Na Lei do Pregão, nós tínhamos uma perspectiva diferente da Lei 8.666. A Lei 8.666 tinha a sanção equivalente ao impedimento de licitar, mas ela dizia que essa sanção de impedimento ela era exclusivamente no âmbito da entidade ou do órgão que aplicou a penalidade, sendo estendida para os entes federativos apenas aquela chamada declaração de inidoneidade. Quando saiu em 2002 a lei do pregão, nós tivemos já uma outra perspectiva, né? Porque a partir daí, o artigo 7º da lei do pregão trazia lá a sua referência ao impedimento e dizendo que esse impedimento era no ente federativo. E aí, ou seja, não era apenas no âmbito daquele órgão. E nós tivemos aí penalidades nas duas perspectivas, seja uma penalidade cuja o alcance era apenas no órgão ou na entidade, né, baseados aí na Lei 8.666, e em outras situações nós tínhamos penalidades que alcançavam, digamos assim, todo o ente federativo. Muito bem, hoje, com a Lei 14.133, isso ficou muito claro, até porque a lei revogou essas outras antigas e trouxe a ideia de que se aplica a todo ente federativo, a toda administração pública direta e indireta. E é aí que quebra o penalizado. Por quê? Porque no ponto de vista da penalidade indireta, se entende que alcança também as estatais. Não é? De alguma maneira, as estatais foram alcançadas, se chegou à ideia de que as empresas estatais fazem parte, obviamente, da administração indireta, e se a penalidade fosse, por exemplo, em algum órgão ou entidade da administração direta, nós teríamos o alcance também ali das penalidades na administração indireta, portanto, nas autarquias e nas empresas estatais. Isso no passado foi objeto de grande discussão, né? Eu sou um advogado de defesa das empresas, então a minha defesa era que se aplicava a noção da Lei 8.666, no sentido de que essa penalidade deveria ser restrita ao âmbito do ente ou do órgão que aplicou. Me lembro de um caso de uma universidade federal, onde nós utilizamos essa tese e, de fato, a penalidade ficou apenas no âmbito da Universidade Federal. Eu sei que é uma tese minoritária, ou pelo menos que era uma tese minoritária, porque nós temos na doutrina da época se dizendo, né, que isso era uma brecha na legislação e que as empresas se aproveitavam dessa brecha para se desviar do objetivo da penalidade. Então, acabavam deixando, vamos supor, se a empresa foi penalizada no âmbito da universidade,
ela passava ali 2 anos sem poder licitar com aquela universidade, mas com todo o resto da União ela licitava. Então, a empresa ela não parava, continuava as suas atividades normalmente, só não poderia participar nem contratar no âmbito daquela entidade. Alguns doutrinadores, né, o Marçal Justin Filho me parece ser o principal deles, ele dizia o seguinte, que essa legislação do jeito que foi feita, ela possibilitava que houvesse uma quebra da noção, né, do objetivo da penalidade. Eu acredito que não, tá? Porque eu acho que o legislador de 93 não tinha como a ideia de acabar com a empresa, porque uma empresa que leva uma sanção no âmbito da União, por exemplo, ela não mais participa de licitações federais, não participa de licitações das Forças Armadas, não participa mais de licitações das estatais, das universidades. Então, é realmente uma penalidade paralisadora das atividades da empresa, deixando ela apenas no âmbito estadual ou municipal, que muitas vezes não é interessante, ou pelo menos não tem o mesmo fluxo, a depender do objeto que a empresa vai fazer essa prestação. E acredito mesmo que não era um objetivo de fazer com que a empresa parasse. Como é hoje, o legislador de 2021 tinha esse objetivo mesmo, né? Fazer com que a empresa parasse as atividades. Realmente é uma espécie de declaração de idoneidade, só que limitada ao âmbito da entidade federativa. O que é uma penalidade muito forte, muitas vezes também é levado em consideração uma dosimetria da pena muito mal feita, porque a própria lei 14.033, pelo menos isso aí a gente precisa reconhecer, traz as hipóteses que devem ser levadas em consideração, mas às vezes uma licitação de 10 mil reais, um empenho de 10 mil reais, faz com que um licitante passe anos sem licitar com toda a União. E outra coisa que me tem chamado muita atenção é o fato de que a responsabilização na Lei 8.666 é claramente, definitivamente subjetiva. Nós analisávamos a responsabilização a partir do ponto da culpa, não é? Sobretudo, também eventualmente fosse dolo, mas nesse caso da penalidade de sanção de impedimento de licitar, a gente analisava do ponto de vista de culpa. E isso fazia com que houvesse uma ampla defesa. Hoje em dia, a responsabilização está praticamente objetiva, né? E essas decisões não têm levado em consideração os princípios tanto da legislação 14.033 para a dosimetria dessa pena, quanto da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, que também deve ser aplicada à licitação por força do seu artigo 5º. É por isso que nós precisamos rever esses conceitos, espero que um dia isso possa ser colocado em pauta para uma nova avaliação, mas respondendo à pergunta inicial, né, depois dessa conversa um pouco mais sobre o tema, de me abrir um pouco mais da minha opinião, sim, a sanção que vai para a União se estende para as empresas estatais, sendo, portanto, não apenas para a administração direta, mas a administração indireta, seja ela autárquica fundacional, seja ela empresarial, tá bom? Bom, por enquanto é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.